Olá, minha saudação a todos e todas. Então, voltamos aqui para discutir a questão das, né, diretrizes de base para o ensino médio e as políticas públicas para isso. Antes de iniciar a conversar com vocês, eu queria destacar dois pontos. Né? Como eu falei anteriormente nas políticas públicas das séries infantil, das políticas públicas para a infância, para a criança, é interessante a gente observar que há uma perspectiva de um processo contínuo. Né? Deveria sair de lá com uma formação e depois haver uma continuidade nessas políticas para o ensino básico. O que a gente tem como exemplificação? Eu falei na última aula que eu ia citar alguns exemplos. Um modelo que é muito interessante é aquelas escolas onde há uma certa integração. Políticas para a criança, para a infância, para a adolescência, de certa forma interligada. Algumas escolas, por exemplo, agora não é mais o caso, mas em algum momento foi, escola aplicação de universidade, pegava desde a creche até o final do ensino médio, e a criança seguindo um determinado modelo, um modelo mais ou menos já pensado em todos os seus níveis. Isso é o modelo ideal. Não é o que geralmente acontece, mas é algo fundamental para a gente pensar. Então, exemplificando, a gente tem que constantemente pensar o seguinte, que deveria haver uma integração entre as diretrizes curriculares nos seus diferentes níveis, né? Infância, ensino médio e superior. Não é o que ocorre, mas se fosse efetivada uma política concreta nesse sentido, seria muito salutar. Eu destaco que a gente tem que pensar de uma forma articulada o papel da educação na vida do sujeito. Eu vou querer retomar com vocês alguns momentos, assim, para a gente pensar juntos. Imagine o seguinte, no Brasil, o cenário atual, a gente já conversou no momento passado, a partir dos 3 anos, né, em alguns casos 2 anos, a criança já começa a ter uma certa interação. Interação na perspectiva de um determinado tipo de modelo educacional. A gente tem na creche, depois vai ter, né, nos prés, depois a gente vai ter no ensino fundamental, depois no ensino médio. Mas, de certa forma, já a gente percebe que se usar o meu caso, por exemplo, quando eu comecei a questão da escola, a gente ficava em casa até os 6, 7 anos aos cuidados da família, da mãe, sobretudo. Minha mãe, por exemplo, trabalhava só meio turno, o resto cuidava dos filhos, né? E aí, a partir dos 6, 7 anos que a gente entrava no universo escolar. Isso foi reduzido, e eu volto a falar a partir do 3º ano. Só que há aspectos positivos e há aspectos negativos nesse cenário. Aspectos positivos. A criança é estimulada, né? Em tese, por profissionais a se desenvolver a questão cognitiva, a se desenvolver a questão dos saberes, já desde a tenridade. Aspecto negativo, há um afastamento da família nesse processo. Em alguns casos, parece que entrega para a escola não somente a questão dessas situações, discussão de saberes, enfim, aspectos cognitivos, como a própria educação dos seus filhos, que é algo extremamente complicado no nosso entender. Creio que vocês concordam comigo que isso transforma o papel na escola em algo que ela não deveria ser. A escola não é a família do sujeito. A escola é uma escola, ela tem um papel social importante, discutindo cidadania, discutindo esses elementos, mas ela não é a família do sujeito. Em alguns casos, a gente brinca até que ela se torna a família do sujeito, que é lá que ocorre a maior parte das suas interações, mas não deveria ser. Então, nesse sentido, quando a gente fala, junto com vocês, para ter um contínuo, ter uma proposta de política pública vinculada àquelas diretrizes curriculares que permeiam a questão da cidadania, que permeiam a questão das demandas de formação, que permeiam a ideia de a construção de um senso crítico para a análise do saber. E, sobretudo, uma construção de uma ideia de sujeito nesses indivíduos. O indivíduo se torna sujeito, né, dentro desse processo. Deveria ser pensado nas suas diferentes matrizes. Bom, já falei antes sobre a questão das diretrizes curriculares para a primeira infância. Agora eu gostaria de falar sobre essas diretrizes no ensino médio. O que ocorre? Muitas vezes não há essa conexão. Né? Então, quando o indivíduo chega no ensino médio, ele encontra desafios das mais diferentes ordens. Né? Do tipo,
se cobre um conjunto de saberes que em alguns momentos ele não tem. Né? A gente percebe que algumas crianças já vêm alfabetizadas, outras crianças não. A gente percebe que algumas crianças já vêm com algumas noções de conteúdos, de conceitos, enfim, de perspectivas de um certo domínio da matemática, e outras não. Então, quando ela chega no ensino fundamental e médio, ela acaba, então, se deparando com um enfrentamento, uma reflexão, né, que a gente pode fazer sobre isso, que esse enfrentamento seria o momento onde a criança começa a gostar ou não da questão do ensino. E eu gostaria de citar alguns exemplos. Por exemplo, uma criança que é muito maltratada na escola, a gente tem vários casos nesse sentido, né? Uma criança que sofre bullying, uma criança que, enfim, não consegue, tem problemas de integração, uma criança que tem algum tipo de limitação, a escola pode se transformar num ambiente muito agressivo, extremamente agressivo. E não é raro esse tipo de casos, né? Isso transforma que o espaço escolar, em vez de ser um espaço de desenvolvimento da cidadania, de convivência, etc., se transforme num espaço de confronto, num espaço de belicosidade e num espaço de dor, de sofrimento. Então, é essa sintonia fina que já deveria ser preparado no modelo da educação fundamental e da educação, sobretudo na primeira infância, para não ocorrer. Em muitos casos ocorre de uma forma muito triste isso, e a gente, como professor, tem que ter isso de uma forma muito presente. Pois é, passado esse momento, se discute o conjunto, né, dentro das diretrizes curriculares, de conhecimentos válidos. Se vocês olharem no ensino fundamental, no ensino médio, que está tanto sendo debatido hoje na mídia, debatido hoje nos meios sociais, se pergunta quais as disciplinas são mais importantes que as outras. E acho que a gente já conversou sobre isso aqui, mas eu gostaria de dizer o seguinte: hoje em dia, né, vamos dizer assim, vamos pegar em 3 parâmetros. Primeiro, na questão do emprego. O leque de empregabilidade hoje cresceu tanto que a gente não pode dizer com determinada certeza que se o aluno seguir dentro dessa área, dentro da área da matemática, por exemplo, dentro da área da linguagem, ele vai estar melhor preparado para assumir um emprego que lhe dê satisfação e lhe dê uma perspectiva de renda muito significativa. No entanto, se a gente observar, o nosso currículo, a partir de diretrizes, mesmo sendo flexibilizado, continua ainda mantendo uma carga muito grande. Gente, eu não questiono, e eu volto a dizer, porque sempre as palavras, né, depois que a gente diz, elas não são mais nossas, né? Mas por isso que eu gosto de fazer essas ressalvas. Eu não questiono a importância da matemática, de forma nenhuma, não questiono mesmo. Não há como eu questionar a importância da matemática, questionar a importância da língua portuguesa. O que eu questiono é a supremacia dessas frente a outras questões de conteúdo que são fundamentais. Eu acho que, sobretudo, enfim, no ensino fundamental e depois no ensino médio, aspectos como disciplinas de filosofia são fundamentais, até para compreender as outras, né? Aspectos de arte, fundamentais. Eu estava olhando um currículo aqui, gente, me perdoe se eu estou desatualizado, porque as coisas mudam muito, numa determinada escola aqui. Então, a escola tem 4 aulas de português na semana, 5 aulas de matemática, 1 aula de filosofia, 2 de história, 1 de geografia e 2 de ciências. Né? Eu acho que tem um certo desequilíbrio. Pode ser uma opinião pessoal minha, mas, de certa forma, dentro da liberdade que as diretrizes curriculares do ensino médio e do ensino fundamental proporcionam, ela está adequada. Mas é uma questão de escolha que a gente tem que pensar. Parece que se escolhe melhor essas situações. Brincava com, né, um grande amigo meu, Luiz, agora, que a grande perspectiva que se tem hoje em dia é que a gente está com falta de conhecimentos básicos para fazer certas compreensões da realidade. E eu acho que a escola tem um papel fundamental nesse sentido. Algumas pessoas não conseguem fazer uma leitura mais fina e, a partir daí, reagem de formas que a gente mal consegue imaginar. Né? Mas o papel da escola também entra nisso, ou seja, permitir esse jogo de interação e permitir a compreensão e a leitura de um mundo que, a partir disso, é efetivado. Me chama a atenção, gente, que crianças
sejam tolhidas em alguns elementos, né? Vou dar um exemplo assim, brincava com outro colega meu, parece que eu estou muito vinculado ainda a uma antiga professora minha que sempre falava dos filhos, né? Então, parece que a gente acaba, né, adquirindo esse tipo de costume. O meu filho, por exemplo, o Heitor, meu filho tem agora 12 anos e ele, enfim, matemática, ele, se tem alguma carga genética, ele puxou a minha, ele não se dá muito bem, né? Sempre vai. Eu, por exemplo, fui, na época, em exame matemático, acho que a maior parte, quase todo o meu ensino médio, né, e provavelmente grande parte fundamental. Nem por isso me considero assim uma pessoa frustrada na vida, que não teve certo êxito. O Heitor vai nessa linha, mas há uma dicotomia muito grande. Eu vejo, por exemplo, que ele se dá muito bem na área de ciências, muito bem. Na área de linguagens, fala inglês muito bem, tem uma relação assim. Em outras áreas, ele interage. Aí a minha preocupação com ele é que ele esses dias me disse assim, pai, as disciplinas que eu me dou bem não são as mais importantes, porque eu não me dou bem em matemática. Isso me deixou com uma reflexão para fazer. Será? O que eu respondo para o meu filho numa dessa? Né? Tem um historiador, famoso historiador, que diz que o maior desafio dele foi tentar explicar a Revolução Francesa para a neta dele, né, conversando, lançou até um livro para isso, de tão complexo que é, mas é verdade, como explicar para ele esse sentido? Eu expliquei da escolha, expliquei assim, mas não convenci, gente, não convenci porque a realidade se impõe. Na escola, parece que essas disciplinas são mais importantes que as outras. E o que é complicado, porque se vocês imaginarem, a gente consegue, deveria, em tese, com as diretrizes curriculares, ter uma maior inserção. Ponto. Aí a gente vai para um outro cenário, que é essa perspectiva, de novo, que vem agora no ensino médio, dessas novas diretrizes, dentro dessas questões que querem também dar um certo grau de liberdade, né, para a escolha. Que a gente brinca aqui, filosofia saiu da pauta, filosofia voltou da pauta, história saiu, assim, as disciplinas que são características do ensino médio, né? De uma forma ou de outra, a gente percebe que estão brincando com a nossa vida. Por que estão brincando com a nossa vida? Porque não há condições nas escolas oferecerem um leque de opções para o indivíduo fazer essa trajetória de escolha. Porque não tem infraestrutura, não tem professores, enfim, não tem condições de fazer isso. Então, se cria uma política pública, né, uma diretriz, que se permite que o indivíduo monte a sua grade, mas não te dão condições para isso. É a mesma coisa que eu pagar uma viagem para o indivíduo para a França, só pagar as passagens e ele não tem dinheiro nenhum, o resto ele não vai ter, vamos dizer assim, condições nem de ir. Então, fica bonito dizer, não, ele conseguiu, paguei uma viagem para ele ir para a França, por exemplo. Só que ele não tem dinheiro, não tem suporte, não tem infraestrutura, não fala francês. Qual é o sentido disso? Desculpem, é até quase um desabafo isso, mas eu percebo que muitas vezes a política pública colocada dessa forma, ela se transforma quase num deboche da nossa inteligência, né? Então, pessoal, se a gente pensar no momento que a gente está vivendo, onde o mercado de trabalho, o famoso mercado de trabalho, está tão multifacetado, tem tantas possibilidades, né? Tantas, enfim, profissões novas que estão sendo criadas, né? A gente brincava que, por exemplo, tem certos indivíduos aí, falando para o vídeo como youtubers, que ganham muito mais que eu vou ganhar na vida em poucos meses, né? Então, é uma profissão que era impensada. Tem indivíduos que, hoje em dia, são consultores disso, consultores daquilo, que são profissões que usam vários conhecimentos, né? E muitas vezes a matemática não é o fundamental deles. Portanto, eu advogo, e eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar juntos, que há espaço para todos. Portanto, os currículos deveriam ser melhor equilibrados. E as políticas públicas, quando propostas, elas deveriam ser factíveis, né? Elas deveriam, no mínimo, demonstrar como fazer isso. Eu recentemente tive contato com alguns professores do MEC que me disseram que a gente tem, me disseram alguma coisa que eu já constatava, que a gente tem uma carência muito grande de professores. Parece que 2 pontos alguma coisa só dos alunos do ensino médio querem ser professores. Algo complicado.
desvalorização do profissional, etc, etc, etc. Não vou entrar aqui, né, porque a gente vai viver sei lá, um vale de lágrimas. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que isso é uma escolha. Em outros países, ser professor é tão ou mais valorizado que a maioria das profissões. Né? O salário médio do professor, por exemplo, na Coreia, Finlândia, é maior que o salário médio de médicos, enfim, são profissionais que se equivalem. E se vocês olharem, ambos têm um papel social fundamental. E aí vem, então, a questão básica que eu gostaria de discutir para vocês. Houve, nos últimos anos, né, uma implementação do nível superior de várias vagas. Não sei se vocês notaram que eu estou falei um pouco do ensino infantil, ensino fundamental e médio, estou querendo chegar no ensino superior, tentando fazer, em 20 e poucos minutos que a gente conversa aqui, uma linha norte. Houve uma grande expansão de número de alunos em escolas superiores, por exemplo, né? Ou de vaga nas escolas superiores. Parece que agora está havendo uma retração, mas, enfim, houve essas situações. Desculpe se eu estou com o número errado, gente, mas me comentaram que existem 320 profissões e um número aumentando. A gente tem tecnólogo, a gente tem química forense, tem uma série de profissões que museólogo, restauração, designer, gente, um leque de profissões enormes, né? E essas profissões, elas demandam conhecimentos diferenciados que deveriam ser oportunizados nas escolas, né? E aí, volto a dizer, a escola não pode ser uma camisa de força, mas ela também não pode ser colocada como está sendo posta de uma forma aonde se diz que vai ter uma liberdade de perspectiva, mas essa liberdade não funciona na prática, né? Então, esse é o debate que a gente tem que fazer. Enfim, como a escola pode ser, dos momentos iniciais até, enfim, um nível superior, uma certa linearidade, mas ao mesmo tempo com uma flexibilidade que abarque um conjunto complexo, multifacetário, que é a nossa sociedade. Esse é o debate que tem que ser feito. Mais ainda, gente, qual é a utilidade de determinados modelos educacionais que estão em voga? Mas volto também a um detalhe fundamental. A escola é a maior presença pública, ou seja, sobretudo a escola pública, que eu estou falando, é a maior presença pública do Estado na vida das pessoas. Tá, gente? Se a gente pensar bem assim, qual é vamos dizer assim, em alguns locais, o único prédio governamental que tem, enfim, vários locais, alguma vila, é uma escola. Então, gente, de uma forma ou de outra, a gente tem que repensar esse papel social da escola, esse papel fundamental dessa entidade, e essas políticas públicas, elas são importantes, elas redefinem, mas elas têm que constantemente estar sendo repensadas, dinamizadas para, de certa forma, abarcar a realidade que a gente vivencia no Brasil. Então, por fim, gente, eu queria deixar claro para vocês duas coisas. Vamos pensar, eu estou falando, essas diretrizes curriculares, né, dos seus diferentes níveis. Elas têm, ou deveriam ter, que ser harmonizadas frente à dinâmica da sociedade. E o que eu chamo essa harmonização? Elas têm que ser pensadas, né, gente? E eu já falei para vocês aqui, não é uma receita de bolo, não é algo que se faz de um dia para o outro, é algo que se planeja, que se testa, se redefine, se reorganiza, se ressignifica no andar da carruagem, mas a gente tem que ter uma intencionalidade. No meu modesto, entender a intencionalidade da escola é ressignificar o conhecimento, a participação e a cidadania na maior parte da população brasileira. Então, eu gostaria de me despedir com vocês pedindo que vocês dessem uma olhada nas diretrizes curriculares que estão dispostas aqui no Canvas e vocês observassem assim como elas são cheias de potencial, cheias de riqueza. No entanto, também que vocês olhassem esse olhar crítico, assim, que muitas dessas perspectivas não são levadas a cabo e muitas vezes algumas também não são factíveis. Então, gente, é nesse paradoxo que a gente vive. Existe o potencial, mas não se dão as condições para efetivar esse potencial. Então, eu gostaria de me despedir, assim, gente, falando com vocês, e com uma palavra positiva. Eu acho que a gente ter esse espaço de debate, esse espaço de reflexão, é fundamental. A gente tem que constantemente estar repensando
o lugar do professor, o lugar da escola e o lugar dessas políticas públicas. Então, gente, um forte abraço, conversamos depois.